Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, verso do 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que os mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em guardardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais dentre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor, nós estamos gratos por estarmos aqui nesse dia, nessa noite. Estamos, ó Pai, também gratos por poder ouvir e participar e louvar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Continuamos, ó Pai, com o coração em Ti, com a nossa mente em Ti, descansando em Ti, pois sabemos, ó Pai, que tudo vem de Ti. E querer, Pai, colocar diante do Senhor as nossas vidas, pois estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tinha uma coisa que eu fazia muito quando era criança. Hoje não mais, porque a gente vai ficando velho, né? Vai ficando mais sensível. Mas eu andava muito descalço. Morava na fazenda, a gente andava descalço. A gente tinha até um brinquedinho que a gente fazia, que ele ficava estralando assim, soltando poeira. E o poeirão vai subindo e você correndo descalço e fazendo poeira e dando volta lá. Eu morava na Triângulo. Então andar descalço era um negócio bom demais. Hoje em dia as crianças não andam muito descalço, não. Às vezes anda, às vezes não. Nem a gente, né? A gente começa a colocar o pé no chão, fala, nossa, que chão frio, ou já se sente desconfortável por estar descalço. Principalmente quando a gente anda num chão cheio de pedras. A gente lá na fazenda, o chão lá era de cascalho. Pensa você andando descalço num chão de cascalho. Não é para qualquer um não, né? Era criança raiz. Naquela geração lá, né, que a gente vivia, isso era algo normal para nós, andar descalço, naquela correria, e brincando, e se sujando. Hoje em dia, muitos especialistas estão dizendo para você andar descalço e descarregar um pouco das energias aí, é verdade. Então a gente era talvez um pouco melhor antes, porque a gente andava descalço e já descarregava algumas energias do nosso corpo. Mas, andando descalço, a gente se depara com algumas pedras no caminho. E aí, você ficava com o dedão assim, todo destampado, tinha vezes que você corria, e aí você chegava em casa gritando, mãe, e a mãe vinha com mertiolate para passar no seu pé. Eu não sei o que era pior, irmão Dário, né? A dor da topada ou o mertiolate. Porque o mertiolate pensa num trem que ardia. Você que passou por essa... Hoje não, hoje ninguém usa mais mertiolate, nem sei. Né? Mas assim, a gente sentia muita dor por conta daquelas pedras que a gente topava por conta desses machucados. Falando em pedra, tem um poema chamado No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Talvez você conheça. Diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na
vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quando o Carlos Drummond lança esse poema, muitos críticos acharam ruim. Falaram, nossa, que repetição, tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra. Só que, olhando um pouco o contexto desse poema, a história por trás dele, ele e a sua esposa, depois de 1 ano de casados, tiveram um filho, e o filho morre com apenas 30 minutos de vida. E já tinha sido encomendado para ele um poema para o lançamento de uma grande revista na época. Isso nos altos dos anos 1926 e 1927. E aí, ele tinha que entregar esse poema, e ele entrega esse poema, o filho morre em janeiro. Entre janeiro e fevereiro de 1927, Carlos Drummond de Andrade escreve esse poema no meio dessa dor, e agora a gente conhece, todos nós conhecemos esse poema. Então a dor dele, essa pedra que tinha no meio do caminho dele, gerou uma pérola aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, que é esse poema. Meus irmãos, quantas tragédias nós temos pelo caminho, quantas pedras nós enfrentamos no nosso caminho, quantas situações dolorosas que são como pedras que nós enfrentamos na nossa vida. A questão é o que a gente faz com essas pedras. Se a gente olhar, por exemplo, uma pedra preciosa, um diamante, por exemplo, ele não sai ali do meio das rochas prontinho. Ele passa por um processo, ele passa por uma forja, ele passa por uma lapidação. Assim é na nossa vida. Quando a gente olha para a nossa vida por esse ângulo, a gente vê que algumas pedras no caminho, elas são necessárias, porque são nelas que nós somos trabalhados, são nelas que nós somos forjados, lapidados. Dói muitas vezes, não é bom, é péssimo. Mas tirando essas pedras grandes, hoje a gente precisa lidar também com pequenas pedras. Pedras que não vão gerar grandes feridas em você, mas pedras que são pequenas, são menores, e que nós nos distraímos com elas. E eu coloquei uma lista aqui. Hoje em dia, talvez, uma dessas pequenas pedras que mais tem nos atrapalhado se chama rede social, se chama celular. São pedrinhas, um desejo por um entretenimento constante, um desejo por ser produtivo, por ser multitarefas, uma busca de aprovação social, um consumismo, uma pressão por você alcançar um objetivo, seja pessoal, em comparação a outro que está alcançando já um objetivo pessoal, profissional. Então a gente fica nessa busca de alcançar padrões estabelecidos, sejam de estética também, seja uma estética que alguém tem ali, eu quero ser igual àquela pessoa, então a gente fica atrás disso, de notícias, de informações, eu não posso ficar atrás, eu preciso estar 100% atualizado. Não que isso seja ruim, mas quando isso é o centro, aí se torna ruim. Então eu preciso de prazeres para a minha vida, tudo isso são pequenas pedras no nosso caminho. E a gente tem se distraído com elas. A questão é que essas pequenas pedrinhas, muitas vezes, têm nos feito não viver o essencial, que é o tema da mensagem hoje. Primeiro, o essencial. Quando a gente olha para essas pedras, nós esquecemos de olhar para a rocha que é Cristo. Confiem para sempre no Senhor, diz a palavra em Isaías 26:4, pois somente o Senhor é a rocha eterna. Somente o Senhor é a rocha eterna. Então nós estamos aí nesse paradoxo de algumas pedras na nossa vida e de termos Cristo como a nossa rocha eterna e nele colocar a nossa confiança, a nossa esperança. Jesus é o bem mais precioso que nós temos nessa terra.
Ele é o mais importante. Ele é o primeiro, o primogênito. Ele é o princípio, no sentido de ser o primeiro, mas também ele é o princípio, no sentido de ser o fundamento de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. E olhando para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que o primeiro, nós precisamos estabelecer o que é essencial. Quando a gente olha para Deuteronômio, capítulo 6, tanto os versos que nós lemos, ou os capítulos que vieram antes, Deuteronômio é conhecido por ser um livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde se repete algumas leis, ou todas as leis. Moisés ali então está repetindo as leis para uma turma que era criança quando estava no Egito, ou que nasceu no meio do deserto, porque o trajeto no Egito era para durar apenas alguns dias, mas duraram 40 anos. E a maioria, só Josué e Caleb que não morreram nesses 40 anos, então agora é uma nova geração. Então Moisés ali começa desde o capítulo 1 de Deuteronômio, durante todo o livro, ele vai estabelecendo e trazendo à memória daquele povo quem era Deus, o que Deus tinha feito, quais eram os princípios que Deus estabeleceu, para que agora eles pudessem entrar na terra prometida e viver ali plenamente o que Deus tinha estabelecido para eles. Então, Moisés estava preparando aquele povo para viver nessa terra. Então ele precisava repetir essas leis, ele precisava estabelecer esse princípio de novo. É como se nós sentássemos com os nossos filhos e fizéssemos uma revisão da prova com eles, preparando eles para o dia de amanhã, para a prova que vai ter amanhã. Então Moisés ele tem esse zelo, esse cuidado de falar com o povo, de repetir para o povo algumas verdades, e a gente vai ver algumas delas aqui. Então, para que eles aprendessem e se lembrassem que aquele Deus que fez coisas grandiosas ali, que tirou o povo de Israel do Egito e estava caminhando eles para uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, a terra prometida, que esse caminho ali que eles viveram, eles não poderiam se esquecer de quem era Deus, mas também não poderiam se esquecer dos erros que os seus pais cometeram. Não podia se esquecer e olhar para trás e dizer que nada aconteceu, não. Moisés trabalha isso também com eles. Olha, isso aqui deu errado lá atrás, não repitam. Então é um livro muito importante, meus irmãos, no que tange o Pentateuco, a repetição das leis. A gente sabe quando a gente vai falar para os nossos filhos, educar os nossos filhos, nós precisamos repetir e repetir e repetir a mesma coisa várias e várias vezes. E assim também é na nossa vida, nós precisamos, a Bíblia tem a mesma coisa de Gênesis a Apocalipse, mas eu preciso me debruçar diante dela e repetir e me expor a essa repetição, para que o meu caráter e a minha vida de fato seja transformada. Então, Deus dá a lei para edificar as pessoas, individualmente também coletivamente. Então tinha ali algumas instruções relacionadas a si mesmo e a Deus, algumas instruções relacionadas ao povo como um todo, e isso era muito importante. Então, para o Senhor Israel, assim como nós hoje, nós precisamos priorizar o essencial. E aí no verso 1 que nós lemos, diz: esses são os mandamentos, os estatutos, os juízos, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar vocês, para vocês cumprirem na terra que vão possuir. Então, existem mandamentos. Existem ali alguém, um Senhor que tem vontades e que está estabelecendo princípios. Então, eles vão ensinar. O Senhor está ensinando para que eles também ensinem, para cumprir na terra. Então, nós temos um propósito, para que temas ao Senhor vosso Deus. Então, observar e temer ao Senhor parte de uma vida que tem Ele primeiramente como Senhor, como Deus, e depois de alguém que caminha, que é ensinado e que ensina.
Pensando nisso, irmãos, o temor, ele passa pelo conhecimento de Deus, por sermos ensinados, por sermos mergulhados em quem Deus é. Não tem como a gente temer quem a gente não conhece. Não tem como. E a cada vez que nós deixamos de conhecer ao Senhor constantemente, menos nós vamos temê-lo. Se você começa a parar de se relacionar com o Senhor, em comunhão com Ele, em oração, e com a sua palavra, e no corpo que é a igreja, automaticamente você vai deixando de temê-lo. É automático, querido. É automático. E gradativamente a gente vai se afastando dele. Gradativamente a gente vai se esfriando na fé. É gradativo e automático esse processo. Então, do que nós temos para esperar dessa terra? Como eu disse aqui, nós estamos vivendo dias de eleição, a gente se preocupa mesmo, a gente ora por isso. Mas o que a gente vai levar daqui, meu irmão? Pode vir qualquer governante que for, o Senhor continua no trono, é Ele quem governa a nossa vida, é Ele que estabelece, a gente sabe que os dias são maus e os dias vão piorar, então, eis que te digo, é isso. O que nós precisamos fazer, queridos, é continuar confiando e esperando no Senhor e tendo Ele como essencial. E tendo Ele como o princípio da nossa vida. E aí o verso 3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardardes, para que bem te suceda e muito multipliques, como disse o Senhor teu Deus aos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, pois, Israel. Aí, nós precisamos olhar para aquilo que é essencial. Tem coisas que na nossa vida é necessária? Sim. Tem coisas na nossa vida que são necessárias, e aquilo que é necessário é instintivo. Então eu estou com fome, sua barriga ronca, é o seu instinto. Então você tem uma necessidade, então você vai lá e come. Então, nós temos aí necessidades. Mateus 6:31 vai falar: não vos inquieteis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E também, além daquilo que é necessário, que é instintivo, nós também precisamos viver aquilo que é importante, que é intuitivo. Quando a gente olha para a história de Marta e Maria, a gente percebe isso. Então, estão ali as duas cada uma fazendo o que lhe parecia importante, porque era intuitivo para Marta servir, e era intuitivo para Maria estar ali aos pés do Senhor. Então, o intuitivo é importante, o importante é intuitivo. Só que além do que é necessário ou importante, nós precisamos ir para o essencial. E o essencial, meu irmão, é aquilo que faz parte da minha essência. É daquilo que eu não posso abrir mão. É daquilo que não tem como separar de mim. Entende isso? Então, essencial. É o que depende da minha vida, é essencial. Olha só, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então isso é essencial. O essencial é aquilo que reflete a nossa essência mais profunda. Então, se eu amo a Cristo, se Cristo vive em mim, Ele é essencial para mim, é a partir daí que todas as outras coisas vão acontecer, vão fluir. Se Cristo é essencial, se o nosso viver cristão é essencial fazê-lo diante dos propósitos de Deus, o resto das coisas vão fluir, meu irmão, minha irmã. O resto das coisas vão acontecer, a gente não precisa ficar agarrado, preocupado. A gente se preocupa sim com algumas coisas, mas aquilo que é essencial a gente não se preocupa. A gente se preocupa com o que é importante. A gente se preocupa às vezes até com o que é necessário, as nossas necessidades, ou aquilo que eu acho importante, mas aquilo que é essencial a gente vai deixando. Vai deixando. Essa é a urgência para nós, meus irmãos, meus queridos.
voltarmos a olhar para aquilo que é essencial. Em primeiro lugar, o essencial. E nós cantamos aqui hoje que o Senhor é único, e esse é o primeiro ponto. Um único Deus. Ouve, verso 4, ouve Israel o Senhor, o nosso Deus é único, Senhor. Ele é um só. Amém, queridos? Amém. Vocês estão com a mente aqui? Depois, quando acabar o culto, você vai lá, abre o celular e vê o resultado final, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui juntos. Aos fogos aí. E aí diz a palavra de Deus: ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus e único Senhor. Essa frase aqui, esse versículo, melhor dizendo, ele é o Shema, que é uma confissão da fé judaica que eles praticam, os judeus praticam até hoje, esse verso. Você tem noção da importância dele. Quando as crianças começavam a aprender a falar, uma das primeiras frases que eles precisavam aprender e decorar era isso. Então falava papai e mamãe e depois ia, vamos lá, agora repete comigo, ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus e o único Senhor. Repete, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e único Senhor. Repete, filho, ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus e único Senhor. Isso é lindo. Então as crianças já iam aprendendo essa importância de saber que só o Senhor é Deus, porque ao redor da nação de Israel, as nações adoravam a muitos deuses. E ter ali no meio apenas uma nação que adorava um único Deus, era inculcar isso na mente de toda a nação, dos filhos que estavam nascendo, e relembrar isso para eles, para que eles não se esquecessem que nosso Deus é o único Deus. Isso é importante, querido. E aí, a primeira palavra é ouve, que é o Shema, ouve, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, já diz Romanos 10, 17. Então o nosso Deus é único, o nosso Deus é a nossa prioridade, o nosso Deus é o mais importante, o primeiro, o essencial a ser ouvido. Quando a gente fala de ser essencial, a dar ouvidos ao que é essencial, a gente está falando de um ritmo de vida, irmãos. Porque a gente está num ritmo tão louco, que a gente tem perdido um ritmo de contemplação. Entenda a contemplação nesse sentido, que envolve não só adorar aqui ao Senhor e contemplá-lo, não, mas uma contemplação diária e constante de quem Deus é. Então eu acordo contemplando ao Senhor, ou eu acordo contemplando as notícias ou o Instagram. Então a gente está perdendo um ritmo de contemplação que nós deveríamos ter. Então a quem você tem dado ouvidos mais quando você acorda ou antes de dormir? Você tem dado ouvidos à palavra de Deus, você tem dado ouvidos ao que o Senhor está falando? Então ouve Israel, o Senhor, Ele é único, Ele é um só. Então eu preciso primeiro, o essencial, ouvir ao Senhor. E ouvir ao Senhor também tem relação com obedecê-lo, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Mas primeiro o essencial, primeiro o Senhor. O Senhor tem tomado o primeiro lugar no seu coração, na sua vida, nas suas ações, porque o que reflete isso é o seu dia a dia. O que reflete que o Senhor é o único Deus são as suas prioridades. E talvez a gente não vê isso muitas vezes na nossa vida. Então há um único Deus, mas a gente luta com vários deuses. Lá no Retiro Renovo, nós separamos um momento só para falar disso. Usamos o livro Deuses Falsos, do Tim Keller, que ele expõe, ele desnuda alguns deuses que a gente tem. Às vezes ele fala, como ele mesmo diz, talvez o nosso Deus não está entalhado numa madeira, o meu ídolo. Eu estou dizendo que eu tenho um único Senhor, mas talvez eu tenha alguns ídolos aí que eu guardo no meu coração. Então ele vem trazendo à tona, ele traz o ídolo do dinheiro,
Quando as pessoas colocam a esperança nos bens materiais, ele traz o ídolo do sucesso. Eu preciso ser curtido, eu preciso receber afeto. A gente precisa entender que like não é afeto. O like que você recebe lá no Instagram não é afeto. Às vezes a gente tem muitos seguidores lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, mas esses seguidores não são seus amigos. Rede social não é vida real. E tem muita gente se afundando em tristeza, em ansiedade, por conta dessa vida. Eu estou falando aqui de um ritmo de vida diferente, ou melhor, essencial, que o Senhor estabeleceu para nós, querido. Vida verdadeira, vida plena nele. Então, esses deuses estão aí ao nosso redor. Desejo de sucesso, amor e aceitação, família, pessoas que colocam os filhos em primeiro lugar, colocam a esposa, o marido em primeiro lugar, acima de Deus. A moralidade, a religiosidade. Aí ele fala de ídolos culturais da nossa sociedade moderna, como o controle, prazer, busca incessante pela autenticidade e autoexpressão. Isso aqui é muito sério hoje. Muito sério. Ele argumenta que essa busca desenfreada pela satisfação pessoal, muitas vezes à custa dos outros e dos princípios morais, é insustentável. Ou seja, nós estamos vivendo a cultura do individualismo. Se está bom para mim, basta. O outro, Deus. Então, assim, há essa centralidade do homem. Isso a gente vê até nas canções, muitas vezes. Essa centralidade, canção gospel, essa centralidade do homem, essa vida onde eu me torno o meu próprio Deus. Isso é sério, irmãos. Então, ouve, Israel, o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, é único. A pergunta é: o Senhor, o nosso Deus, tem sido único na sua vida? Primeiro, o essencial, irmãos. Um único Deus e um amor mais profundo. Diz o verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Esse texto aqui a gente conhece, o próprio Jesus cita ele no Novo Testamento. Quando é perguntado qual é o maior mandamento, ele cita: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ele acrescenta depois o teu próximo como a ti mesmo. Então, amor, um mandamento. Estranho, né? Amarás o Senhor teu Deus. É uma ordem. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essas palavras que te ordeno hoje estejam em seu coração. É possível mandar alguém amar? Pensa aí. Alguém se chegar e alguém fala: me ame aí. Quero que você me ama aí, me ama. Na verdade, quando a gente olha essa instrução de Deus para o povo, é no sentido de que o padrão desse amor é Ele, o único Deus. Então a gente olha para Ele, e hoje nós podemos olhar para Cristo, e olhar para o seu amor sacrificial derramado naquela cruz, onde Ele escolheu nos amar, onde Ele escolheu nos perdoar, onde Ele nos escolheu. Ele escolheu antes mesmo que a gente pensasse em alguma coisa. Nós não fizemos nada para merecer esse amor, é incondicional mesmo. E aí, esse amor que o Senhor está pedindo de nós é em resposta a esse amor que nós recebemos. A questão é: você tem respondido ao Senhor em seu amor?
Você só quer receber desse amor. Então nós respondemos a esse amor, com gratidão, com todo o nosso ser, diz a palavra, a alma, diz aqui, coração, alma e todas as suas forças. Alguns estudiosos vão entender que isso, a gente precisa nem falar de cada uma delas, porque isso é todo o nosso ser. São as nossas entranhas, são os nossos sentimentos, sim. São as nossas forças, que são as nossas ações, ou seja, todo o nosso ser precisa amar ao Senhor. Então eu amo o Senhor, eu me dedico ao Senhor, eu contemplo ao Senhor, eu quero querê-lo, eu desejo desejá-lo, eu estou no processo de buscá-lo mais, amando a sua palavra, andando de acordo com a sua vontade. Então quando eu olho para Jesus, seu amor por nós, o mínimo que precisa acontecer é a gente ficar constrangido com isso. E em resposta a esse constrangimento, eu sirvo a Ele, eu amo Ele, eu obedeço a Ele. A obediência é resposta a esse amor. Aí você fala, é tão difícil obedecer ao Senhor, então ame primeiro. Ame. Quando você amar, a obediência a Ele vai ser mais natural, vai ser mais normal para nós. Então nós retribuímos esse amor, nós retribuímos com serviço, nós retribuímos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu nos amar com o amor mais profundo. Mais uma pergunta para nós: como nós temos retribuído a esse amor? Você tem aí seu filho, sua filha, o seu esposo, seu cônjuge, que está aí, que você vê e você retribui a esse amor de alguma forma. Mas como nós temos retribuído, como nós temos andado, como nós temos vivido, aí vem uma sequência disso que está lá no verso 6, talvez ajude a gente a entender isso, que diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a seus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por um sinal na sua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Olha aí. Quando ouvimos a palavra de Deus, querida, e recebemos ela no nosso coração, então o Espírito Santo pode usar essa verdade para transformar o nosso ser, o nosso interior, de verdade. Quando Deus escreve a palavra dele no nosso coração, é para que outros possam lê-la, nos lendo. Então, a maneira como nós vivemos é importante. A maneira como nós caminhamos é importante. Por isso, um caminhar, eu coloquei o primeiro essencial, um único Deus, um amor mais profundo e um caminhar que reflete Deus. Então, esse caminhar, a maneira como eu vivo, amando a Deus, amando aos outros, amando principalmente, confirma em quem eu creio, ou quem eu digo crer. Então a nossa conduta importa sim, a nossa conduta importa demais. Então, Moisés admoesta aqui o povo a falar desses ensinamentos, a começar na sua casa. E aqui a gente está falando para famílias também. Então eu falo dessa palavra aos meus filhos, eu ensino aos meus filhos, passo essa informação enquanto eu estou caminhando, diz aqui, assentado, deitado e pelo caminho. Então eu estou ensinando aos meus filhos, não só com a palavra, com a Bíblia aberta, eu estou ensinando com a minha conduta. Estou ensinando não só aos meus filhos, mas estou ensinando a igreja, estou ensinando as pessoas lá fora com a minha conduta. A pergunta é, quando você se comporta, como você se comporta lá no seu trabalho, na faculdade, isso reflete a Cristo, ou precisava refletir a Cristo, a quem você diz que ama, a quem você diz que é servo, filho. Então, o que eu estou dizendo para você aqui, querido, não é nenhuma novidade, e que bom que não seja, porque eu estou repetindo coisas para vocês aqui, assim como Moisés tem feito, repetindo para mim mesmo.
Então eu ensino os meus filhos, seja enquanto eles vão deitar, eu vou lá, oro, ministro sobre a vida deles, quando eles estou levando para a escola, quando a gente está sentado à mesa, quando a gente está lendo a palavra, nós estamos ensinando todo o tempo. É como eu acabei de falar, então Deus escreve a palavra no nosso coração para que os outros possam lê-los. Como as pessoas estão te lendo? Há conteúdo aí? Há conteúdo de Deus aí? Na sua vida, na sua boquinha, naquilo que você fala, nas suas ações? Ou está complicado? Então ame ao Senhor, porque Ele é o essencial. Então, olha só que interessante, os judeus, eles pegaram essa palavra, e eles usavam no sentido literal mesmo. Então eles tinham a mezuzá, tem ainda. Eles pegavam o Deuteronômio 6 ou algumas outras porções da palavra de Deus, enrolavam em pequenos pergaminhos assim, e colocavam nos umbrais das portas. Então sempre que eles saíam de casa, eles colocavam a mão ali, davam um beijinho às vezes, e saía, e quando entrava a mesma coisa, como um sinal de que a palavra está aqui, nos umbrais das nossas portas. Então eu estou consagrando, eu estou saindo da minha casa para viver a palavra, estou entrando na minha casa e vou viver a palavra. É bonito até de ver, né? É bonito. Então eles tinham esse sinal na porta nesse sentido. Se você pesquisar na internet, você vai ver um objetozinho assim. Outra coisa que eles faziam literalmente, é o verso 8. Atarás por sinal na sua mão e pelas frontais nos seus olhos. Então, em alguns momentos, principalmente momentos de devoção, de oração, eles enrolavam faixas de couro na mão, uma caixinha de madeira que prendia aqui na mão esquerda. E nessa caixinha tinha pedacinhos também de textos bíblicos da Torá, e em volta da cabeça também uma caixinha. Então, eles estavam literalmente dizendo, vivendo isso, né? Atarás por um sinal na sua mão e por frontais nos seus olhos a palavra. Para nós, queridos, nós entendemos que a palavra de Deus está no nosso coração. Então, a nossa mão também tem esse símbolo de ação. Aqui por frontais nos olhos é a nossa mente. Então é mente e atitude, é mente e coração, é todo o ser vivendo e andando na palavra de Deus. A gente não precisa mais amarrar essas tiras, a gente não precisa lá ter nos umbrais da porta, mas eu preciso ter essa consciência de que Deus é Deus sobre a minha vida. Eu preciso ter essa consciência de que o Senhor é o mais importante. Eu preciso manter as leis de Deus, os ensinamentos do Senhor cravados, guardados no meu coração, na minha vida, na minha mente, nas minhas ações, entrando e saindo de casa. É a mesma coisa lá fora, é a mesma coisa aqui dentro, é a mesma coisa aqui dentro, é a mesma coisa que sai da minha boca, é todo ser, é a essência que eu vivo, é aquilo que eu preciso, é o mais importante, é o que é essencial. Amém, queridos? Nós precisamos ser lembrados disso. Eu quis trazer essa mensagem para que nós lembrássemos do que é essencial, do que é importante, e do que a gente tem deixado muitas vezes para lá. Que a gente tem sazonado, que a gente tem, fazendo com que se torne cada vez menos importante. Primeiro, o essencial. Eu gosto muito do que o Huston Smith fala. Ele diz assim: semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Se a nossa vida fosse um quebra-cabeça que você monta com seus filhos, cada pecinha seria um dia. Se a nossa vida fosse uma construção, como a gente está vivendo aqui, cada tijolinho seria um dia. Se a nossa vida fosse um quadro, uma obra de arte, cada pincelada seria um dia. Se a nossa vida fosse uma montanha, cada dia seria uma pedra.
que você faz com os seus dias é o que você faz com a sua vida. Primeiro, o essencial. Se nós não temos vivido Deus como o essencial na nossa vida, a gente vai bater cabeça, seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, seja o que for, seja em que área for, a gente vai estar sempre frustrado. A gente vai estar sempre com um senso de que está faltando alguma coisa. Cristo precisa ser o essencial na nossa vida. Rebeca, vou ilustrar um negócio aqui que encaixa muito o que eu estou falando. Talvez você já tenha visto, mas eu quero deixar isso mais claro. Bem mais claro. Precisa de ajuda, querida. Isso, obrigado. Irmão, a gente está falando aqui de pedras, eu comecei a falar de pedra, olha as pedras aqui. Olha as pedras aqui. Tá, deixa aqui. Obrigado. Se eu precisar de ajuda, eu grito vocês. A gente está falando de pedras. Imagina você trupicar numa pedrona dessa. Mas não é sobre isso. Irmãos, a gente acaba, na nossa vida, enchendo a nossa vida com tanta coisa. Eu disse aqui, citei algumas coisas, seja rede social, seja entretenimento constante. A gente vai enchendo ela. Eu acordo já louco da vida, querendo notícia, querendo informação, na correria da vida. E aí eu vou enchendo a minha vida de coisinhas, de pedrinhas. Vou enchendo ela de coisas. E aí no final do dia eu falo, eu precisava de Jesus, o dia hoje foi tão difícil, e já não cabe mais Jesus. A gente já está tão cheio de coisa, tão cansado, que você fala, eu precisava de tempo com a minha família, mas olha como já está a sua vida. Eu precisava de tempo com os meus amigos, que é tão bom estar com eles, mas a gente já se encheu de tanta coisa, de tanta informação desnecessária, sua mente está cansada, você não lê mais a palavra de Deus, você não vive aquilo que é essencial para a sua vida, o que é essencial para a sua vida, e a gente tem deixado, então não encaixa mais, não cabe mais na minha vida, porque eu já estou cheio de coisa. Então a família fica de fora, Deus sobra só um restinho, só um espaçozinho, não está cabendo. Amigos, esposa, filhos, e a gente vai vivendo essa vida cheia de coisas que não são essenciais. Mas a partir do momento que eu coloco Jesus em primeiro lugar, que eu amo ao Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, que eu priorizo a minha família, os meus filhos, que eu brinco com eles, que a gente sai para fazer alguma coisa, que eu sento com os meus amigos, que eu leio a palavra de Deus, eu medito nas Escrituras, eu contemplo o Senhor, eu começo o meu dia com o Senhor, que eu deixo as reclamações de lado e me alegro por quem o Senhor é. Sabe o que acontece? As outras coisas, elas vão se encaixando, porque eu estou vivendo o essencial, e as outras coisas, elas simplesmente vão encontrando umas brechinhas aí na minha vida, naquilo que é essencial, e até algumas que não precisam vão caindo fora. E aí quando você percebe aquilo que era essencial, você colocou em primeiro lugar, e as outras coisas vão se encaixando. Então coloque em primeiro lugar o Senhor, a sua palavra, aquilo que Ele diz para você que é essencial para que você viva, e as outras coisas vão se encaixando.
as outras coisas vão se encaixando. Às vezes umas preocupações aí, elas vão até ficando de fora, porque não importa. Porque aquilo que é essencial eu estou vivendo. Vamos ficar de pé, irmãos.